O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, estamos aqui no programa Direito.com, no canal da UP TV. Esse programa entra no ar toda segunda-feira às 21 horas e excepcionalmente hoje, em razão das manifestações, em razão de problemas técnicos, nós estamos com o programa às 20 horas, aqui no canal da uptv.com.br. O programa de hoje vai ter como tema a doença lúpus. Você sabe o que é a doença lúpus e o que ela causa no segurado, nas pessoas? Então hoje o tema nós vamos falar sobre lúpus, sobre o que causa essa doença, quais são as consequências dessa doença e qual é a proteção previdenciária, ou quais são as proteções previdenciárias ou muitas vezes talvez a proteção assistencial que essa doença pode oferecer aos segurados, às pessoas que precisam de um benefício previdenciário ou de um benefício assistencial. Aqui no canal da UP TV nós temos como convidada, hoje nossa convidada de honra, é a doutora Flávia Queen, né? Isso. Que veio nos prestigiar com os seus conhecimentos sobre essa doença e vai falar um pouquinho para a gente também sobre os benefícios previdenciários destinados a esse benefício por incapacidade. Boa noite, doutora Flávia, é um prazer tê-la conosco nesse programa, viu? Obrigada, boa noite, prazer é todo meu. Obrigada. Nossa enquete da semana passada, nós falávamos da estabilidade da gestante no contrato a prazo e a enquete, por incrível que pareça, eu fiquei surpresa com o resultado, deu 100% a favor da estabilidade da gestante no contrato por prazo determinado e no contrato de experiência. Então, todos aí a favor da estabilidade da gestante, que veio com essa novidade da súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho. E a enquete dessa semana vai falar sobre a alta programada. Você sabe o que é a alta programada do INSS? É um sistema chamado cobertura previdenciária estimada, em que a Previdência cria, na verdade ela estima uma data em que o segurado vai ter alta, vai ficar bom, né, do seu benefício previdenciário. E eu vou passar um videozinho para que vocês assistam uma pessoa explicando o que seria essa alta programada. Roda aí o vídeo. A alta programada foi um sistema criado pela Previdência Social para fazer com que o segurado já tenha programado um tempo, um período em que ele deve estar doente. Depois disso, a Previdência já, como exercício de futurologia, diz que ele não está mais doente. Então ele passa pela perícia hoje e o médico dá 1 mês de benefício, 2 meses de benefício. Após esse período, sem passar por perícia, por nada, o segurado já é declarado curado, ou em alta, já podendo voltar ao trabalho. Muitas vezes isso se revela falso, aliás, na maioria das vezes. Então, muito segurado, muitas pessoas humildes, que às vezes não recorrem do fim da sua alta no própria Previdência e tal, tem que voltar para o trabalho doente, sem capacidade, pessoas de muletas, às vezes com doenças graves, que não tem condição nenhuma de trabalho. O que acontece? Essa pessoa volta para o trabalho e normalmente, como o patrão vê que ela não tem condição de trabalhar, demite ela. Então são pessoas que ficam totalmente desamparadas. E é um sistema que faz com que o próprio segurado vá criando um ódio, um rancor do perito médico, como se ele fosse o único culpado daquela situação dele. Por quê? Porque o perito médico é obrigado a dar uma alta programada a ele. E se o perito médico é obrigado a dar alta programada, é obrigado a ter produtividade,
Ele tem que fazer 20, 25 perícias por dia. Não faz bem, nem olha para a cara do segurado, vai, anota, faz direto, o que provavelmente se reflete numa série de erros, para pior normalmente, indefere o auxílio-doença, o pedido de auxílio-doença do segurado. E além disso, essa alta programada faz com que o segurado mesmo volte ao trabalho doente, incapacitado e ponha a culpa no perito médico. Somos vítimas desse sistema opressor, do sistema capitalista, que usa a gente como uma laranja. Pula o nosso caldo, depois que a gente vira bagaço, joga... E fica aí a nossa pergunta da semana, da nossa enquete da semana. Você é contra ou a favor da alta programada, um sistema que entrou em vigor na Previdência Social desde 2007, já estimando a data da finalização do benefício previdenciário. Então fica a enquete da semana para que vocês entrem no nosso site durante a programação do programa uptv.com.br, ou então durante a semana você pode votar na página do Facebook Direito Com. O nosso programa tem o oferecimento dos patrocinadores e apoiadores: Bramante Processos Previdenciários, que há mais de 30 anos vem aprimorando sua eficácia e sua solidez junto aos seus clientes. UpVision, Salão e Spa, uma visão inovadora em oferecer atendimento de excelência aliado à tecnologia de ponta para o bem dos clientes. Fera Brasil, especializado em oferecer soluções em impressões e tecnologia para sua empresa, com agilidade e comprometimento para todo o Brasil. E a UpTV, a primeira TV web da região do Grande ABC, com um estúdio próprio, 50 sistema digital com mais de 20 programas semanais, 50 mil acessos ao dia, nacionais e internacionais. E nós participamos desse programa aqui ao vivo, que é o programa Direito.com, pelo canal da UpTV. A doutora Flávia, que é nossa convidada aqui de honra, ela é advogada, trabalha nas áreas do direito previdenciário e trabalhista, é professora do curso da faculdade FATEG, que é a Faculdade Tecnológica Jardim, nos cursos de graduação em Direito Previdenciário, né? Seguridade Social. E Seguridade Social. E a nossa convidada vai falar um pouquinho hoje sobre a doença lúpus, né, professora? A doutora Flávia trouxe essa doença, essa questão para a gente falar, porque há milhares de pessoas hoje falando e tendo essa doença que não aparece, né, doutora? É verdade, é uma doença silenciosa. Por vezes ela é muito silenciosa também. A gente vai assistir agora um vídeo que vocês vão assistir. É um pouco chocante esse vídeo, mas eu acho que ele esclarece bastante o que é a doença lúpus, e depois a doutora Flávia vai explicar um pouquinho sobre o que é essa doença e quais as consequências que ela causa na pessoa. Meu nome é Maria das Graças, moro na rua Sérgio Genaro da Silva, Jardim Aviação. Eu comprei esse aparelho do rapaz e eu tenho fé em Deus e Nossa Senhora que eu vou chorar. O nome da doença é lúpus, faz 14 anos que eu tenho essa doença, dói demais. Com 8 meses que eu estou fazendo esse tratamento, graças a Deus eu estou quase sarando. Está quase sarado já, porque eu não podia palpar nos meus braços. Eu dormia toda noite, eu chorava de dor. Eu achava que Deus tinha esquecido de mim, mas Ele não esqueceu de mim. Jesus está presente na minha vida em todo segundo, até num piscar de olho meu. Eu posso palpar nos meus braços, não sinto dor. Coceira muito pouquinho, graças a Deus, está maravilhoso. Melhorei 100%. E o pé da senhora? O pé também não podia andar, eu mancava, quando não era um, era o outro. Eu ia no mercado buscar pão, dia que eu voltava chorando, pedindo a Deus, para Deus me levar. Eu já não aguentava tanto sofrimento, mas graças a Deus, hoje eu posso andar, vou onde eu quero, não sinto dor, não sinto mais nada.
Nossa, muito chocante, né, esse vídeo, mas ele esclarece bastante visualmente o que seria a doença, né, doutora Flávia? O que a gente pode... a senhora sabe dizer o que causaria essa doença? Se ela é genética, se ela é hereditária? Ela é uma doença autoimune que pode ser, eu não tenho certeza se ela é hereditária, mas ela é como se fosse um problema de genes, que a pessoa nasce com aquilo e ela não tem cura. Ela tem uma estabilidade, ela consegue ficar estável, mas a cura efetiva não existe. E ela, na verdade, ela toma remédios fortíssimos, pelo jeito, né, para conseguir recuperar. O tratamento é feito à base de corticoide, e também é como se fosse uma quimioterapia, um coquetel, uma espécie de um misto de medicamentos que vão ajudando a pessoa a ficar um pouco melhor e a melhorando paulatinamente. E no caso dela ter direito a benefício previdenciário, como que ela faria para ter direito a esses benefícios e quais seriam esses benefícios? Se ela tiver qualidade de segurado, ela teria direito ao auxílio doença. Aí ela teria que pleitear junto ao INSS, mas no administrativo, infelizmente, às vezes não consegue sucesso, porque o lúpus, ele não se manifesta somente dessa forma como que nós vimos no vídeo agora. Ela também se manifesta nos órgãos vitais, causando a não produção por exemplo, o rim não faz a sua função, o fígado, e aí levando realmente a pessoa à morte, sendo o caso de transplante muitas vezes. É uma doença que não se enxerga. Não se enxerga, e a pessoa pode ter a doença, estar com a doença ali quietinha dentro do seu organismo e por algum motivo se manifestar. Por exemplo, um estresse muito grande, algum momento que passa, alguma situação da própria vida, ou mesmo se manifestar. Eu tive uma cliente que ela dormiu tranquila, no dia seguinte ela acordou toda inchada e descobriu que ela tinha lúpus. Meu Deus! E aí passou a fazer o seu tratamento com corticoide, com toda essa medicação. Eles tomam assim 4, 5 remédios por dia. E enfim, hoje ela tem a doença estabilizada. Tem a doença estabilizada, não curada, mas ela consegue ter uma vida razoavelmente normal, vamos assim dizer, se é que podemos dizer, não é? A pessoa começa todas essas feridas na pele, acho que ela não consegue nem retornar ao trabalho, porque deve haver uma discriminação muito grande para ela poder retornar com todas essas feridas, né? Eu acredito que sim, porque as feridas elas melhoram, mas elas não saem efetivamente. A gente pode ver, né, no rosto, e essas pessoas elas não podem sequer olhar para o sol, porque o sol ele é inimigo da pessoa que tem lúpus. Mesmo que não seja um lúpus aparente, uma doença aparente com feridas, a pessoa que tem lúpus e mesmo que não se manifesta, ela não pode tomar sol em hipótese nenhuma. Entendi. Como seria, no caso, vamos imaginar que uma segurada, uma pessoa descubra que, né, igual a essa sua cliente, que acordou bem e de repente dormiu bem e acordou toda cheia de problema. O que ela precisaria de requisitos para que a Previdência cobrisse o direito dela, a proteção previdenciária? Para o auxílio doença. Para o auxílio doença. O que ela precisaria ter? O que é essa qualidade de segurado que a senhora colocou? A qualidade de segurado, ela está dentro dos meses que a pessoa tem de contribuição, ela precisaria ser registrada, ou ter carência, ter período de carência, ou então... Qual seria a carência desse benefício? Eu acredito que uns 6 meses, não tenho bem certeza, mas acredito que sejam 6 meses. E aí ela teria que, se ela não contribuísse como registrada, que ela tivesse as suas contribuições de forma autônoma ou individual para que pudesse obter a concessão do benefício. Mas, se não for um caso tão aparente como o que nós vimos no vídeo, infelizmente nós sabemos que o INSS muitas vezes indefere porque acha que a pessoa está bem, não reconhece a doença. E aí, qual seria a providência que ela poderia fazer, no caso dela ir ao INSS, passar pela perícia, o INSS negar o benefício para ela? E quais seriam as possibilidades? Ela pode recorrer no INSS, ela pode entrar na justiça.
Qual seria a sua sugestão? Então, a minha sugestão é que que a gente dê entrada na justiça. O que eu costumo orientar? Para que a pessoa me traga laudos médicos dizendo que ela é portadora daquela doença, que ela tem aquele problema, que aquele problema é grave e irreversível e que precisa de um tratamento. E aí nós entramos com a negativa do INSS, juntamos a negativa administrativa já no processo para que não tenha nenhum problema e passe a voltar tudo novamente. Não é verdade? E aí a gente entra com esse pedido de auxílio-doença, em alguns casos cumulado com pedido de aposentadoria, não é? Em alguns casos a gente tem tido êxito, temos um auxílio-doença. Infelizmente eu conheço uma moça, ela tem 50 anos, é minha cliente, e a gente conseguiu a concessão do benefício para ela está em auxílio-doença, porque ela tem o lúpus, ele pode dar também uma dor de cabeça, que se chama cefaleia lupídica. A pessoa, quando tem essa cefaleia lupídica, é pior do que uma enxaqueca que nós mulheres conhecemos bem. E a pessoa fica internada 15, 20 dias, com dores de cabeça homéricas, não passa de jeito nenhum. E ela precisa, obviamente, se afastar do seu trabalho, não tem como. E em alguns casos perde-se a visão. O problema do lúpus, doutora, é o quê? É que não só ele é o problema, as outras doenças que estão ali... Como se fosse um HIV, porque tem desses oportunistas que se aproveitam dessa baixa imunidade para... porque a gente deve entender que uma pessoa que tem uma doença dessa, com certeza tem uma imunidade muito complicada. Então, qualquer coisa é motivo para que ela fique debilitada. Então, assim, uma simples gripe para nós, que temos, graças a Deus, uma saúde melhor, não nos leva a ficar afastados de trabalho, nem a precisar de outros auxílios. Agora, uma pessoa que tem uma doença que é muito complicada, é equiparado a um câncer, realmente. É equiparado a um câncer. É interessante a sua colocação, porque na legislação previdenciária tem algumas doenças que são consideradas doenças crônicas, né? Que é osteoartrose anquilosante, nefropatia grave, doença de Paget, AIDS. E o lúpus não está incluído naquelas doenças crônicas, Não né? está. E até antes de vir para cá, para ter essa conversa com a senhora essa noite, a gente estava verificando no site do STJ e tem ali concessão de liberação de fundo de garantia. Ah, que interessante. Então, considerando a doença como crônica. Como crônica, tudo bem. É um julgado, mas já é uma grande vitória. Muito bom. É bom porque a gente precisa saber, as pessoas elas não têm conhecimento. As pessoas sofrem, padecem e por vezes dão entrada no INSS no administrativo, o administrativo diz não, ela não sabe mais o que fazer. Aí algumas pessoas têm receio de procurar um advogado, advogado previdencialista não é tão comum, não é, doutora? É uma coisa mais difícil, porque não é uma matéria fácil, é uma matéria difícil. Então aí não tem o profissional efetivo da área e aí acaba padecendo ainda mais porque não consegue o benefício, não consegue ter o seu período de tratamento, porque se a pessoa está no auxílio-doença, ela tem o quê? O recebimento do seu salário ou parte dele. Mas ela consegue o quê? Se tratar com mais tranquilidade. Entendi. Esse vídeo que nós passamos, dá para distinguir bem a questão da doença e da incapacidade, porque no caso ela reclamava muito que ela tinha muitas dores, né, nos braços, e que na verdade então ela estava doente. Depois ela se tratou, ela fez um tratamento e as doenças, assim, as manchas melhoraram bastante nela, né? Então talvez, olha, a visão da Previdência é de que ela teria direito naquele momento de doença, né, que incapacitava, ela não conseguia nem relar nas feridas, e que depois então ela ficaria bem. E aquele momento que ela fala assim, não, agora eu estou melhor, eu estou bem, se ela fosse fazer uma perícia naquele momento, pode ser que o INSS certamente desse alta para o benefício dela e ela não conseguisse mais ficar afastada em benefício previdenciário, né? Muito possivelmente, porque o lúpus, ele pode causar sim a incapacidade permanente ao trabalho. Porque se você, por exemplo, é vendedor, precisa dirigir e tem
perda da sua visão, Como que você vai trabalhar? como você vai trabalhar? E outra, nem não só isso. Pelo que nós vimos no vídeo, ela fica alguns estágios da doença, ela provoca manchas na pele. Se ela trabalha com o público, ela vai chegar num lugar e falar assim, nossa, essa pessoa é doente, tem uma doença contagiosa e na verdade não é nada disso, e a pessoa acaba sendo discriminada muitas vezes, né? Sim. E acaba ficando sem benefício. Sem benefício e sem dignidade, né? Porque a pessoa a gente sabe que precisa do dinheiro para se tratar, porque nem todos os medicamentos a rede pública fornece. E às vezes o medicamento é uma coisa mais cara, uma pomada, alguma coisa que seja mais cara, a pessoa não tem condições de comprar. Entendi. Então, ela, em vez de ela sarar um pouco mais rápido, ela demora mais para sarar porque não tem aquele medicamento. Eu imagino, isso é bem complicado. Agora, nós falamos da pessoa que tem uma qualidade de segurado, que tem uma carência, que tem direito a benefício previdenciário. E se for uma segurada que não tenha nada? Que, como a gente vê muitas pessoas, as pessoas acabam não acreditando, né, na Previdência, pensando, eu vou pagar para quê? Isso aí não vai me dar benefício nenhum, e acaba não pagando, não contribuindo e não tendo benefício previdenciário. E é uma doença, aí descobre, igual ao seu mesmo, vou pegar a sua clínica de novo. Ela dorme saudável e acorda doente. Só que ela nunca contribuiu. Ou contribuiu há mais de 5 anos e não está contribuindo mais. Perdeu a qualidade de segurado. O que ela poderia... Ela poderia pedir um benefício... A senhora acha que ela poderia pedir um benefício previdenciário? Assistencial, no caso? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É claro que teria que ter aquele preenchimento dos requisitos. Né? Mas eu acredito que seja válido tentar. O não nós já temos. Nós já temos. Não o problema custa. é que ela vai precisar provar miserabilidade, né? 1/4 do salário mínimo, renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Vai ter que provar essa... Na verdade, o LOAS, vamos discutir aqui, ele é um benefício para deficiente. E para idosos. E para idosos, acima de 65 anos. Mas aí o deficiente... na verdade, o lúpus não é uma deficiência, mas ele causaria uma deficiência temporária, talvez. Uma deficiência temporária, pode ser que talvez seja. Uma deficiência temporária, porque se a pessoa ela não consegue desenvolver a sua atividade, ela está deficiente naquele momento, ela não consegue com êxito fazer a sua atividade. Então eu penso que seria, nós estamos realmente elucubrando, estamos discutindo. Eu penso que a pessoa tem o direito de pedir, sim, e pode até brigar judicialmente, porque no administrativo a gente sabe que é muito complicado. Na verdade, o segurado tem, então, 2 caminhos. Né? Ele teria o caminho do benefício previdenciário, se ele estiver contribuindo, ou se ele estiver naquele período de graça. Né? Ou ele tem direito ao benefício assistencial, só que aí a renda per capita familiar não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Então, por exemplo, se a gente tiver aí uma família com 3 pessoas, pai, mãe e filho. Filho tem, vamos dizer assim, um exemplo, tem 14 anos. E essa mãe não trabalha, esse pai recebe um salário mínimo. E aí nós vamos dividir esse salário mínimo por 3. E esse filho, essa mãe doente com lúpus, não vai ter direito ao benefício assistencial. É discutível. É complicado isso, né? É complicado. A lei, ela diz isso. Mas nós, advogados, inconformados, temos que ir e tentar, e eu acredito que sim, porque nós já tivemos êxito em LOAS também, em outros casos, que a pessoa recebia mais de 1/4 do salário mínimo e tivemos êxito na concessão do benefício. Entendi.
precisa muito analisar o contexto, analisar cada caso, para a gente saber se vai haver o direito ou não. Exatamente. Mas é muito interessante porque o direito é muito amplo, né? E a todas as perguntas é sempre a resposta depende. É verdade. Nunca sabemos, nada é exatamente, né? Nada é o que parece ser. Exatamente. Doutora, temos uma perguntinha aqui da Claudinha de São Bernardo. Boa noite, Claudinha. Prazer falar com você. Se o empregado com a patologia começar a não desenvolver a função por causa da doença, pode gerar uma justa causa ou ela tem alguma estabilidade? Então, se o empregado com a doença começar a não desenvolver a função por causa da doença, o empregador pode mandá-lo embora? Não. Não. Boa noite, Claudinha. Prazer falar com você. Não pode mandar a pessoa embora. Não tem como a pessoa... Na verdade, não é uma justa causa, né? Porque é que, na verdade, ela tá... É interessante a sua pergunta, Cláudia, porque você está colocando que ela não desenvolve a função em razão da doença. A doença está causando que a pessoa está tendo a perda da capacidade laborativa. Exatamente. Em virtude da patologia que ela desenvolveu. O melhor seria ingressar com um pedido de benefício por incapacidade, né, Cláudia? Eu acho que aqui seria a melhor opção para você. E ela tem alguma estabilidade? A estabilidade depende da convenção coletiva da pessoa, né? Sim, Dependendo de qual é a convenção coletiva, as estabilidades elas são diversas. São diversas. Mas em caso de doença... Claudinha, não dá estabilidade por acidente do trabalho, porque a doença não é causada pelo trabalho. Mas há uma estabilidade, e aí você tem que consultar a sua convenção coletiva, como a doutora Flávia colocou, porque cada convenção traz uma estabilidade de 60 dias, de 70 dias, 120. Depois do retorno do auxílio-doença. Então, o ideal seria você se afastar, ficar em auxílio-doença, previdenciário, e ao retornar, se você tiver em condições de retornar ao trabalho, você tem sim uma estabilidade, mas é uma estabilidade que vai depender da sua convenção coletiva, tá bom, Claudinha? Obrigada pela sua participação. A Suzana, de Mogi das Cruzes. Boa noite, doutoras. Posso me aposentar por invalidez por ter lúpus? Boa noite, Suzana. Depende. Depende de como for a comprovação. Depende de tudo aquilo que a gente juntar em termos de documentação, o laudo médico, se realmente existe a perda da capacidade laborativa, porque se não houver a perda da capacidade laborativa, nós não vamos conseguir aposentar. A gente pode até conseguir um período grande de auxílio-doença. Agora, a aposentadoria efetivamente vai depender do laudo médico, vai depender de uma série de coisas, é verdade. Hoje em dia, Suzana, há um preconceito muito grande da aposentadoria por invalidez. Se você tem 35 anos de idade, ainda que você tenha lúpus, se ela não está aparente, igual a doutora colocou ali no vídeo, dificilmente os peritos reconhecem. Mas às vezes nem aparente, não é verdade? Nem aparente. Às vezes a pessoa vai lá mancando sem a perna. Sem a perna e ele trabalha com a outra perna. Exatamente. Vai fazer o que com o braço? Né? Exatamente, assim, são dois, na verdade. E aí pode trabalhar. Então, depende muito do contexto disso, depende do contexto, depende da forma do laudo médico, depende da gravidade do lúpus, porque o lúpus ele também tem os seus graus de gravidade. Entendi. Então depende do laudo do médico, depende da sua medicação, depende do que o lúpus atacou. Até dos medicamentos. Dos medicamentos. Né, dos efeitos colaterais. Exatamente, né? porque às vezes o próprio medicamento, não é mesmo? Ele dá um efeito colateral de que não permite com que a pessoa desenvolva a sua atividade normal. A pessoa tem muito sono, a pessoa toma corticoide, tem aqueles problemas de emagrecimento, de ficar inchado demais, a pessoa não tem aquela mobilidade dependendo da função que a pessoa desenvolve. Então a gente tem que analisar o contexto. Sim. É possível aposentar por invalidez por lúpus? Depende do grau do lúpus que a pessoa tem. Talvez essa mulher desse vídeo que nós apresentamos, talvez ela fosse um caso clássico de talvez uma aposentadoria por invalidez, né? Porque ela era bem notável ali a situação dela aparente, a pele toda manchada, aquela dor toda. Então talvez realmente ficasse bastante comprometida. O Almeida de Santos, boa noite, Almeida, um prazer tê-lo aqui no nosso programa.
O empregador pode demitir a pessoa com lúpus depois de já empregado? É quase mesmo naquela linha do que a Claudinha perguntou para nós, né? É verdade. Almeida, boa noite. É aquilo que nós dissemos, temos que observar a estabilidade, tem que verificar todo o contexto, de onde veio essa doença, o que ela está causando. Ela não é causada pelo trabalho, nunca? Não. A não ser que a pessoa desencadeie um estresse pelo trabalho. Por exemplo, a síndrome do pânico, que hoje, infelizmente, nós temos... É a doença do século. É a doença do século. Assim, a gente não tem como afirmar que a síndrome do pânico pode causar o lúpus, a não ser que a pessoa já tenha uma predisposição. Será que a gente poderia alegar uma concausalidade? Que seria um agravamento da doença em razão... Não foi a causa única, mas foi mas contribuiu para piorar o estado de saúde? É uma ligação interessante, doutora Adriane. É uma tese boa, né? É uma boa tese. É interessante aí, Almeida, a gente aqui conjecturando o direito, assim, ele não pode te mandar embora. Aliás, ele pode te demitir se você tiver a doença, só que tem alguns critérios, né? Não pode causar dano moral, se ele te mandar embora por causa da doença, né? Pode causar dano moral, né? Eu entendo que pode, sim. Se for, no caso, como nós trouxemos o vídeo, se a pessoa tiver aquele problema e ela for mandada embora... Certamente vai conseguir uma ação Exatamente. judicial de reintegração, alguma coisa assim. O certo seria... não é porque descobriu a doença que vai mandá-la embora. Tem que haver uma outra causa, né? Uma demissão sem justa causa, não sob a alegação da lúpus, especialmente, né? Exatamente. No caso de, por exemplo, uma pessoa que trabalha vamos usar um exemplo de um banco, que trabalha sob pressão. Essa pessoa que trabalha sob pressão tem um estresse altíssimo e tem uma predisposição para essa doença, pode ser que desenvolva o problema. Desenvolva essa doença. Pode ser, mas a gente não tem como afirmar, porque o organismo ele é como o direito, ele é subjetivo, cada um tem a sua... Precisa analisar, na verdade, todo esse contexto, mas é interessante essa questão porque, por exemplo, o segurado, nós estávamos falando aqui do HIV, que também é uma doença crônica, e o empregador, quando descobre que o empregado tem a AIDS, ele também não pode mandar embora, né? Porque acaba gerando todo esse dano moral. E o empregador tem que ficar com esse empregado até quando? Então, é complicado. Aí tem muitas vezes tem aquela parte do emparedamento. Isso, A gente cai muitas vezes no emparedamento. Manda para o INSS, o INSS dá alta, retorna ao trabalho. Chega no trabalho, o empregador diz, não, você não pode ficar aqui. Aí nós temos essa outra questão... também verdade. Que é... Você sabe que eu fui dar uma aula essa semana e estávamos discutindo essa questão desse emparedamento. O que é o emparedamento que a doutora está falando? O segurado vai para o INSS, o INSS dá alta, diz que pode trabalhar com a alta programada. Vai para a empresa passa lá pelo médico do trabalho, o médico do trabalho diz assim, não, você tem um relatório de incapacidade, então você não pode voltar a trabalhar. E ele fica... sem saber para onde ir. Vai para o INSS, o INSS diz que tem capacidade, vai para a empresa diz que tem incapacidade. E o que ele pode fazer nessa situação? E nós estávamos discutindo, parece que tem uma tese nova, em que a empresa, que inclusive está sendo o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo. E então estão dizendo o seguinte, que quando o empregado tem o contrato suspenso, no momento que ele retorna ao trabalho, que o INSS dá alta para ele, a empresa, o TRT tem considerado que essa suspensão, ela continua, aliás, ela acabaria, e a empresa tem que entrar com uma ação contra o INSS, colocando o segurado nessa discussão, porque a empresa continua pagando o salário para ele. Só que, na verdade, ele tem uma incapacidade. Então, alguém tem que pagar esse prejuízo, não é? Quem vai pagar o prejuízo? O segurado que está sendo o prejudicado. Quem vai pagar? A empresa? O INSS? Por enquanto ninguém quer pagar nada. O que ele vai fazer com esse segurado que fica nesse emparedamento? E aí estávamos discutindo que algumas empresas estão entrando com ação contra o INSS, colocando o segurado no processo, porque e aí ele vai fazer a perícia. Se a perícia der incapacidade,
quem paga é o INSS e assume essa prestação previdenciária. Se o laudo der capacidade laboral, a empresa já está pagando o salário, fica por isso mesmo, ela acaba até perdendo a ação do que entrou com o processo contra ele. Então é muito interessante essa questão. E eu acho que com relação ao lúpus, deve ser mais ou menos a mesma coisa, porque ele vai para a empresa não coloca, não quer que ele volte ao trabalho, vai para o INSS diz que não tem capacidade. E o que ele vai fazer? É complicado, porque muitas vezes, foi até o que eu disse, eu volto a dizer, o lúpus ele não se manifesta fisicamente. Então a pessoa, você olha para a pessoa, ela é uma pessoa normal. Mas ela tem todo aquele problema no corpo, no organismo, ela sente aquelas dores, porque é muito complicado. Só sabe dizer quais seriam as consequências da doença? Quais são os sintomas? Então, os sintomas são diversos. Tem pessoas que têm fibromialgia, que é aquela doença que dói o corpo inteiro sem parar. Pessoas têm isso, perde-se a visão, tem desequilíbrio emocional. Então, assim, é uma doença muito grave e pouquíssimo discutida. Quase pouco se fala sobre a pouco doença. Pouco se fala. Quase pouco se dá importância a essa doença que atinge milhares de pessoas. Milhares de pessoas, é verdade, infelizmente. Ó, nosso site está bombando de perguntas. Obrigada pela participação de vocês. A Carolina Viana de Santo André. Mesmo que a mulher engravide já tendo a doença, qual a importância de fatores emocionais no lúpus? Carolina, boa noite. É uma pergunta médica, né? Médica, e na verdade, infelizmente, eu não tenho condições de dizer da forma clínica, da forma médica. Mas o lúpus, ele pode sim ser desencadeado por uma questão emocional. Pode ser, né? Pode ser. Eu não sei com qual é a porcentagem, vamos dizer assim, mas pode. Carolina, nós voltaremos aqui, a doutora Flávia nos prometeu que vai voltar aqui para o programa com um médico para falar sobre a questão do lúpus, sobre os cuidados médicos, o que isso seria, quais as consequências, os efeitos colaterais, os remédios, né, que o médico, ela prometeu aqui no ar, ao vivo, que nós faremos um outro programa com um médico para que possa esclarecer toda essa parte técnica, médica, para que a gente, né, possa ter um cenário completo desse problema para a gente, tá bom? A Erna Cristina de São Paulo. Flávia, adoramos sua participação. Gostaríamos de saber se o lúpus não tem cura. Erna, boa noite. Não tem cura, assim, a medicina diz que não tem cura. É uma doença autoimune, ela se desenvolve e a pessoa, infelizmente, não tem cura. Puxa vida. Obrigada, Erna. Eu tenho uma pergunta aqui, vou ver se eu lembro. Cian de Porto Alegre. O que acontece quando a pessoa com lúpus não aceita a existência da doença e não se conscientiza que são necessárias algumas mudanças no dia a dia? Isso pode prejudicar no seu trabalho? Cian, Cian, boa noite. Com certeza pode afetar a sua vida laboratícia, sim. Porque o lúpus, ele tem que ser tratado. Ele não é uma doença que você diz assim, não vou tomar uma aspirina e vou melhorar da gripe. Ele é uma doença grave, então ela precisa realmente ser tratada. Porque se ela não for tratada, obviamente ela vai piorar a cada dia. A pessoa tem que se conscientizar que tem a doença, né? Não adianta fugir porque a doença está ali. O negócio é aprender a conviver com ela, né? E procurar os melhores tratamentos, porque eu acho que com os tratamentos acaba amenizando um pouco os sintomas, né? Ameniza, ela consegue ficar controlada, mas ela precisa do tratamento necessário, claro. E precisa ir visitar o médico com habitualidade, não tem como... E nada impede que uma pessoa com lúpus trabalhe, né, doutora? Não impede, desde que o lúpus esteja controlado e não tenha a sua exacerbação diária, o seu problema todos os dias. Desde que não cause incapacidade, Desde que não cause a incapacidade laboratícia, é possível que ela trabalhe, sim. Porque não é porque tem a doença que não pode trabalhar, né? Se sentir bem, a mesma coisa quando a pessoa tem AIDS. Tem muitas pessoas com HIV
e que trabalham, depende muito de como você está se sentindo, na verdade, né? Tem até uma decisão interessante no Sul, que ele fala que o portador de HIV trabalha se quiser, porque ele convive diariamente com a morte, com doenças oportunistas. Muito interessante esse julgado. Carlos Eduardo de Minas Gerais. Minas Gerais, boa noite! No caso de ter uma filha com lúpus, eu teria uma estabilidade no meu trabalho, uma vez que eu teria que me dedicar para o seu tratamento? Ai, que pergunta linda! Obrigada, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, boa noite. Difícil. É complicado a estabilidade, porque a empresa ela não tem obrigação. A obrigação ela não é da empresa. Talvez você possa conseguir um benefício para esse seu filho, no caso da LOAS, o benefício assistencial. Se tiver renda se estiver dentro do contexto, você pode tentar um benefício dessa forma. Agora, uma estabilidade para você, eu acho que fica um pouquinho complicado. Estabilidade eu também acho que não cabe, que não cabe. Mas eu até pensaria aqui em alguma coisa, porque eu até pensaria, até estava discutindo outro dia sobre isso, se talvez você, como pai, não teria direito a um auxílio-doença para se afastar do trabalho, para cuidar do seu filho. Que é uma coisa que não existe benefício previdenciário para isso, né, doutora? Não existe. Verdade, não existe. Então, se você tem um filho que nasce doente, você tem que ficar tomando conta dessa criança, né, que nasceu doente ou que ficou doente. Você tem que sair do trabalho porque a criança demanda um tempão de tratamento, de cuidados e tudo mais. E há uma incapacidade para o trabalho. E onde que a lei está dizendo que a incapacidade tem que ser sua, tem que ser física, tem que ser mental, tem que ser social. De repente, uma incapacidade em razão dos cuidados necessários para um filho, né? Seria uma tese muito interessante, viu, Carlos Eduardo, que a gente está levantando aqui. Muito boa a sua... É uma coisa que a gente pode ver, aproveitando o que a senhora está dizendo, das crianças que têm deficiência física, deficiência mental, exatamente. Porque as mães, né, elas precisam se abster de trabalhar para cuidar do seu filho. Quem que vai cuidar, né? Você pode até conseguir um benefício desde que você esteja dentro do contexto, mas se você não estiver, você fica E há uma desamparado lacuna na lei com relação a esse tipo É verdade, doutora. de afastamento. Muito boa essa pergunta, viu? Adorei, Carlos Eduardo. A Simone Santos, de Mauá. Se uma criança tem lúpus grave, consiga o benefício assistencial? Tem uma vizinha que seu filho autista conseguiu. E agora? Se uma criança tem lúpus grave, consiga o benefício assistencial? Tem uma vizinha que o seu filho autista conseguiu. Simone dos Santos de Mauá. Boa noite. Olha, Simone, é o que nós estamos dizendo aqui. A gente tem que tentar. Teríamos que tentar. No caso, existe a LOAS, que ela é um benefício assistencial para crianças e idosos, pessoas deficientes, doentes. No caso, o autista é uma deficiência. Então, a sua vizinha, ela possivelmente deve ter conseguido um benefício de LOAS. Sim. Não é verdade, doutora? Sim. E com renda per capita familiar não superior a um quarto do salário Exatamente. mínimo, não conseguiria. O que também a gente consegue discutir judicialmente, essa questão. Mas, assim, em regra, não é isso? Em regra, teríamos que preencher os requisitos. Agora, se a criança tem lúpus e está ali dentro desse contexto da renda per capita, da miserabilidade, pode-se tentar, porque o lúpus ele pode causar, sim, uma deficiência na pessoa, mas isso aí é caso de discutir judicialmente também, Simone. Uma outra pergunta que é o Paulo de Sorocaba. Boa noite, doutoras. Posso me aposentar por invalidez por ter lúpus? Essa pergunta a gente já mais ou menos respondeu, né? Que depende do contexto, né, doutora? Se ele vai se provar, dependendo de como vai ficar a documentação. De laudos médicos, de como que é efetivamente esse lúpus, em que lugar ele está instalado, quais são as consequências dessa doença, tudo isso precisa ser observado. Se gera incapacidade, né? Essa também a gente já respondeu. A Márcia de São Paulo também fez uma pergunta parecida com a que o colega já fez. Uma pessoa que descobre lúpus pode ser demitida? Também da mesma forma, né, Márcia? Não pode ser, não é que não pode ser demitida, depende muito de como isso se descobriu. Não pode demitir porque vai dar dano moral. Se você tiver uma incapacidade para o trabalho,
o certo seria afastar, né, e ficar em benefício previdenciário. E a estabilidade seria gerada a partir desses 60 dias e uma estabilidade temporária também, né? Dependendo da... Exatamente. E no caso de demissão, por conta da doença, a pessoa pode ser demitida, desde que a empresa ela pague a sua estabilidade, pague todos os seus direitos trabalhistas. Não é que a pessoa vai ter que ficar ad eterno na empresa porque tem aquele problema. Sim. Então a pessoa ela pode ser demitida, desde que a empresa arque com toda a sua obrigação, de empregadora. A Patrícia Rivas de São Paulo. Boa noite, Patrícia. Obrigada pela sua participação. O INSS pode dar alta do lúpus ou só em alguns casos? Boa noite, Patrícia. Pode dar alta, sim. Inclusive tem casos de alta programada para o lúpus. E é porque o lúpus, muitas vezes ele não é identificado. O próprio perito ele não aceita ele não lauda que a pessoa tem o lúpus e dá o seu benefício concedido. Então ele pode sim dar alta para a pessoa, sim. E aí vai ter que entrar com todos aqueles pedidos de prorrogação, pedido de reconsideração, recurso, né, na via administrativa, e da mesma forma entrar com ação judicial também, se quiser. Juntar, né, toda a documentação, no caso do administrativo, para fazer a ação judicial. Olha que legal! Doutora Flávia, sou doutora Elizabeth Romão, médica de São Paulo. Que bonitinha. Obrigada pela sua participação, doutora Elizabeth. Convido a senhora a estar aqui no programa conosco para falar sobre a doença pessoalmente. Gostaria de parabenizar a doutora Flávia Queen pelos esclarecimentos, profissionalismo e seriedade desempenhados no programa. Gostaria muito que esse comentário fosse lido durante a transmissão, pois ela merece ouvir. Beijos e meu respeito à minha amiga Flávia Queen. É verdade. Que legal, muito Obrigada, boa a participação. E se ela pudesse vir ao nosso programa para falar, né, pessoalmente sobre a doença, sobre o lúpus, sobre não só sobre o lúpus, mas sobre as doenças crônicas e todas as causas, consequências, efeitos, será um prazer tê-la conosco, viu, doutora Elizabeth? E o programa fica no ar a semana toda. Vocês podem acessar o site da UpTV. Quem não teve oportunidade de assistir ao vivo, pode acessar o site da UpTV no uptv.com.br. Vocês podem participar da nossa enquete. Nossa enquete da semana é sobre alta programada. Nós passamos aí um vídeo falando sobre a alta programada, esse sistema que a Previdência criou, em que já se dá a alta para um benefício para um segurado que fica afastado do trabalho. Ele já tem a data da alta prevista pelos computadores da Previdência, e se ele não está satisfeito com essa data, se ele não está bom, se ele não está capaz com essa data, ele pode, então, antes dos 15 dias da data da alta, ele pode entrar com um pedido de prorrogação. Ou, se o benefício for ainda indeferido, for negado, ele pode entrar com um pedido de reconsideração. Participem do nosso enquete, ainda nesse programa, no uptv.com.br, ou então no nosso Facebook, que é Facebook Direito Com. Não tem o ponto, tá, pessoal? Porque o direito.com cai em outra página que não é a nossa. Então é Direito Com, tá? Sem o ponto. E a nossa participação aqui todas as perguntas estão sendo direcionadas aqui para a doutora Flávia. Nós já finalizamos as perguntas. Depois, se tiver mais perguntas, nós não temos mais tempo para o nosso programa. Eu gostaria de deixar aqui mais a mensagem dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores aqui do programa. O Bramante Processos Previdenciários, há mais de 30 anos, sempre aprimorando. O UpVision Salão e Spa, responsável pelas minhas madeixas, pelos meus cabelos novos, agora com franjinha e tudo mais. Fera Brasil, que é uma empresa especializada em oferecer soluções, impressões e tecnologia para a sua empresa com agilidade e comprometimento para todo o Brasil. UpTV, a primeira TV web da região do ABC, estúdio próprio, sistema digital com mais de 20 programas semanais, 50 mil acessos ao dia, nacionais e internacionais. Eu queria deixar aqui os meus sinceros agradecimentos à doutora Flávia
Foi muito boa a sua participação no nosso programa. Eu queria que a senhora fizesse as considerações finais, as alegações finais. E não pode ser remissiva inicial. Não pode. Eu agradeço muito, assim, a oportunidade de falar de um problema tão grave, um problema que afeta tantas pessoas que infelizmente não têm conhecimento, muitas vezes que nem que tem essa doença, não sabe nem o que é. E temos o INSS, temos a Justiça para nos recorrer, para nos socorrer e quando precisar. Então, acho que é muito importante esse programa, gostaria de parabenizá-la. É de uma grande importância para toda a sociedade, porque é um problema que, não só esse, mas eu tenho certeza que são assuntos que, com certeza, levam a elucidar dúvidas das pessoas. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E nós, advogados previdencialistas, gostamos muito de ajudar e é para isso que nós estamos aqui. Então, eu agradeço muito o convite, estou muito feliz e à disposição. Se quiser dar seu contato, doutora, qual o telefone do seu escritório, o seu site, o telefone, seu Facebook? O meu telefone do escritório é 4438-7464 e o meu e-mail é flavia_queen, @hotmail.com. Estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada a você, agradeço muito a participação aqui da doutora Flávia, doutora Fabiana, doutor César, Guilherme, Liliana Gonçalves, da UpTV. Agradeço muito pela confiança no canal aqui da UpTV e nos oferecer uma hora em que possamos levar essa interatividade, essas informações para as pessoas que precisam de informação, que têm a notícia pela internet e que fica aí, eu falo sempre que esse direito, esse programa não tem fronteiras, ele vai para todos os lugares desse mundo. Eu queria muito agradecer a participação de todos e, como sempre, eu termino o programa com uma frase, e a frase de hoje é: o sonho da igualdade só cresce no terreno do respeito pelas diferenças. Agradeço muito, boa semana a todos. Acessem o nosso Facebook, participem da nossa enquete, acessem nosso programa toda segunda-feira, sempre às 21 horas, excepcionalmente hoje às 20 horas, mas todas as segundas-feiras às 21 horas aqui no canal da UpTV. Obrigada e boa noite. (6 de maio de 2008). Há 4 anos nascia a primeira TV web da região do Grande ABC. Aquilo que parecia ser apenas um sonho de um jovem e grande comunicador se tornou realidade. Através do espírito sonhador de Luque Ravanelli e o empreendedorismo de Liliana Gonçalves, estava no ar a UpTV. E a UpTV não desapontou o seu grande idealizador. Com muita garra e sem medir esforços, Liliana Gonçalves deu à UpTV o talento e o profissionalismo necessário para ser considerada uma das mais importantes TV web do país. E não é somente o conteúdo, a informação e uma programação diversificada que é de primeira mão. A UpTV investiu pesado em sua infraestrutura. Nova fachada, estacionamento amplo, um novo estúdio com aproximadamente 30 metros quadrados, com toda a infraestrutura técnica para programas ao vivo ou gravado. Cenário musical com ambiente próprio para apresentação de bandas, desfiles e muito mais. Entrevistas com estrutura profissional, estúdios climatizados, gerando conforto nos apresentadores, convidados e plateia. Enfim, com apenas 4 anos, a UpTV já é uma realidade na internet brasileira e mundial. Os investimentos não pararam por aí. Equipamentos de altíssima qualidade, estrutura técnica de primeira linha, inovação com seu exclusivo estúdio externo e, é claro, os melhores profissionais do mercado. É a UpTV chegando aos 4 cantos do mundo. UpTV, a TV sem fronteiras. Referência em qualidade, a UpTV garante à sua marca uma visibilidade com muito mais alcance e destaque. Você já imaginou ter seu próprio programa? Na UpTV você divulga sua marca, seus projetos,
site, blog, lançamentos, campanhas publicitárias, interagindo assim com internautas do Brasil e do mundo todo, atingindo o público de todas as idades e classes sociais. Se você tem o sonho de ter seu próprio programa de TV, venha para a UpTV, a TV sem fronteiras.